Liarinha! Oi, amorequinho! Beleza! Liarinha, me mostra menos teto e mais rosto, vai. Isso, que linda de roupa vermelha. Tá vendo? Só me produzia até colarzinho. Eu botei brinquinho, passei perfume. Você não está sentindo, mas eu passei perfume. Mas eu escovei dente. Eu também. Eu não passei. Liarinha, vamos dizer boa noite pro povo, né? Oi, gente, tudo bom com vocês? Muito obrigada que vocês vieram. Boa noite, pessoal. Peraí, assim tá melhor, né, Carolina? Eu tenho que Sim, botar minha câmera para você ver minha orquídea que eu botei para você olhar. tá linda. Não tem nada para você ver aqui atrás. Não tem importância. Tá linda. Boa noite, Liarinha, Tina. gente, vai ser uma luta, porque esse daqui, qualquer live que tem Eliara, é um show, uma chuva de linda, linda. Linda, gostosa! Não tem jeito. Pra onde você vai, teus fãs não te largam. É Meu uma Deus coisa. do céu. Eliarinha querida, faz de conta que ninguém conhece você. Quem é Eliara Pudina? Sou eu que vou me apresentar? Fala aí, quem é Eliara Pudina? Não conheço, nunca vi Eliara na vida. Então, ele era Pugina, era uma santanês lá do fim do Brasil, lá do final do Rio Grande do Sul, que veio dar com as bandas aqui no Rio de Janeiro, pensando que ia ser recitalista, concertista, tocar teatro, no solistas em concertos e tal. E quando eu vi, estava metida, era em acompanhamento de ópera e de cantores, coisa que eu jamais imaginei na minha vida. Sabe aquela coisa que nunca te passa pela cabeça? Foi para essa vertente que eu fui. Inclusive, não gostava, achava a ópera uma coisa muito brega. Né? Meu pai era né? Por isso. Ele ouvia aquelas assim, as basiconas, né? A Habanera, Uhum. o Toreador, aquela do Traviata, o Brice. E mesmo aquilo eu achava ruim. Então, ele era Pugina, veio para o Rio de Janeiro, de Malicuia, para estudar aqui com o piano com Arnaldo Cohen, já formada lá em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, é uma cidade logicamente muito menor que o Rio de Janeiro, lá eu era Eliara Pugina, todo mundo conhecia, pianista, tal. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, ninguém, não era nada. Ninguém me conhecia. Vocês jogaram pro fim da fila? Estava Da fila do pão? Estava no fim da fila. lá no final da fila, cara. Milhares de pessoas assim maravilhosas. Tudo bem, estudei com um professor maravilhoso, que foi o Arnaldo Cohen. Ele foi embora para Londres e me passou para esqueci o nome dela. Linda Bustani. Para Linda Bustani. E aí eu fiquei mais um tempinho com a Linda Bustani. Aí parei, eu casei, eu tive filho. Vendi até meu piano de cauda que eu tinha, tu acredita? Vendi meu piano de cauda. E lá pelas tantas, eu fui convidada. Uma pessoa, meu Alice Araújo, que era do Torge, me convidou, me ouviu tocando numa fita, porque eu estava dentro do carro comigo, uma fita cassete, ó, como é que eu sou velha? Uma fita cassete, rádio do carro, coisinha do carro ali, ela me ouviu tocando, acho que era um Debussy, não me lembro mais o que é. Quem é que tá tocando? Eu disse, sou eu. Eu disse, nós estamos precisando de pianista lá no Torge. Eu não estava fazendo nada mesmo, né? Perdida profissionalmente, completamente perdida. Me embrenhei de cara numa cavaleiria rusticana, não deu certo, claro. Não deu certo, nunca tinha ouvido aquilo, não sabia nem o que se tratava. Bom, mas me apaixonei. E aí fui. E aí era Pugina, queria ser pianista, recitalista, queria ir para a Europa, estudar, ser uma Marta Argerich da vida. Virei pianista acompanhadora de ópera, feliz da vida, realizada. Não queria, não Virou quero. simplesmente a pessoa mais amada do Rio de Janeiro na lírica, né? Apenas, para começar. É, a delícia é meu trabalho. Assim, eu sou muito feliz em relação a isso. Achei minha praia. Achei minha praia. É assim. É assim, porque veja, Ilharinha, você exerce sua profissão enfim, ao longo de sua vida, né? Desde criança você está ligada ao piano. E eu te vejo. Imagina, quantas vezes eu dormi na tua casa, né? Sou tua filha adotada. De É, primeira coisa da manhã, tu tá em cima do piano, mas com alegria, com um sorriso, feliz. fazendo a tua técnica, mas já preparando o repertório daquele aluno, daquele jovem. Trata a todos, de cima a baixo, dentro da fila do pão aí, que a gente está usando a expressão, da fila do pão dos cantores, com a mesma delicadeza, o mesmo grau de estudo. Como é que a gente não ama uma pessoa feita você? É porque eu Tem que amo puxar teu saco. é uma via de uma via de duas mãos.
É uma troca. Mas é isso, né, Yarinha? Essa é a motivação, né? Amor só pode ser a única motivação nessa vida, é amor mesmo, né? Eu acho assim, ó, tudo que a gente faz com amor, né? Primeiro, mesmo dentro das tuas próprias limitações, mas acaba sendo mais muito bem feito porque você se entrega, você se joga para aquilo que você está fazendo, certo? Você cantando também. Até pode ser uma obra que você não goste muito, mas você canta com Uhum. tanto amor, entendeu? Que a coisa flui, que a coisa vai, né? É a mesma coisa que eu sinto acompanhando cantores. Cara, você não tem noção da saudade que eu tô daqui do pé da minha orelha de ouvir vocês? Aquela, sabe? Olha aqui, Aquela. Lauro Gomes já perguntou aqui que ele quer estar aqui fazendo chantagem, dizendo que quer uma das sete líricas. Eu já adianto o seguinte: nem começou a live e eu já vou falar o seguinte. Combinei com a Eliara que eu vou sair da minha toca, do meu isolamento, de carro, de máscara, vou trocar minha roupa na porta da casa de Eliara. Vou trocar de. Vamos cantar as sete líricas em forma de live. Eu não fiz uma live dentro dessa pandemia, meu negócio é live de conversar. Mas a minha live de cantar vai ser contigo, tá bom? Tá bom, vamos fazer. A gente faz Queria as sete líricas em aquela forma de live. que a gente. Ou grava e faz upload, ou sei lá o que a gente vai fazer. É. Tá, vamos fazer isso, sim. A gente faz assim, faz com toda higiene, faz com distanciamento, eu a 10 metros de você, a gente posiciona a câmera. Mas a gente faz, que a gente faz ao vivo, porque olha só, esse negócio de usar playback para cantar aqui na live eu não achei de bom, não quero. É melhor a gente se juntar, mesmo que de longe, a gente se junta. A gente junta, Faz A gente faz tudo como manda o figurino, tudo direitinho, todo de higiene, e a gente faz uma apresentação nossa. combinado. Vamos lá, Aí, viu, tá? Laura? Nós vamos fazer o teu Rubaiá, com certeza. Que eu amo essa obra, né, É. Carol? A gente já Não, fez. eu também. Menina, é tão lindo. Você sabe que um dia eu estava em Paris, e minha família é muito querida de Paris, o marido da Zaina, minha amiga, ele é iraquiano. E quando eu estava falando que cantava as Rubaiyat, ele que me ensinou a falar Rubaiyat, e Uruguaia? ele encheu os olhos de lágrimas, que ele disse: Vocês no Brasil cantam Rubaiyat? Vocês conhecem o Khayyam? E aí ele começou a cantar as Rubaiyat em árabe. Em árabe? Sim, porque as Rubaiyat todo mundo conhece, é uma coisa que está há 800 anos na literatura árabe, né? Sim, lógico. Aí ele começou a contar aquelas Aquelas histórias que parece histórias. que você entra nas mil e uma noites. Não, Ele falando, eu pensei que você tinha dito falando da, Dimione em persa. Eu achei que era Dimione cantado em persa, eu não entendi. Sim, mas aí é que tá. É uma coisa que é tão ancestral dentro da cultura árabe que todos os povos da região conhecem e sabem de cor. Aí ele começou a contar as histórias de uma cantora chamada Kulthum, que é uma cantora muito famosa do mundo árabe, um contralto, e ela cantava esses versos assim no único rádio da vila e ficava a vila toda, 100 pessoas em torno do radinho escutando os rubaiyat. Ele começou assim a viajar, sabe? As Maravilha. memórias que tudo trouxe. E o Mignone pegou esse texto. Acho que a gente, na hora que a gente fizer a nossa live do Rubaiyat, a gente vai falar tudo do Mignone. Vamos contar Tudo tudo. Contar da toda obra. A gente vai contar todas as histórias, todas as traduções, tudo que a gente passou tanto tempo aprofundando, né? Estudando. É isso legal. bastante, né? Vou dar os créditos agora, porque eu não conhecia as Rubaias. Quem me apresentou as Rubaias e a gente fez em concerto foi Paulo Barcelos. Foi ele, eu não Sim. conhecia, porque eu conheci muita coisa de Mignone, quase, assim, basicamente quase tudo de Mignone eu conheci através de Glória Queiroz, nossa querida Glória Queiroz, que faleceu há um mês atrás, mais ou menos. Foi com ela que eu aprendi o que eu sei da parte de canto, né, das canções de Mignone, eu aprendi com Glória Queiroz. Mas eu não tinha feito nada das Rubaiat, eu chamo de Rubaiat, Rubaiat. Quem me apresentou foi Paulo Barcelos. A gente fez a Uhum. primeira vez que eu toquei foi com Paulo Barcelos. E aí me apaixonei. E aí você acabou me acompanhando, lembra? Para entrar no Sim. mestrado. Foi uma boa experiência. Aquilo foi muito legal. Essas sete líricas merecem que a gente grave a Vera mesmo. Entre em estúdio, faça. Esse é um sonho nosso, né? Porque é uma obra, Liarinho, para quem não vou, tem.
Fala. Deixa eu falar um negócio aqui. Bom, já que você tocou no nome de Glória Queiroz, eu acho que a gente pode deixar essa live em homenagem a Mignone e a Glória Queiroz. Glória Queiroz, maravilha. Né? Tá, tá ótimo. Enorme meio soprano brasileiro. Que. Ó, a Kátia Balucia tá falando aqui, vou aguardar ansiosa para ouvir isso com vocês. Imagina quem, né, Elianinha? Ok. Maravilhosa, minha colega. Uma pianista também. Vamos fazer, vamos fazer. E acho que a gente pode deixar aqui essa homenagem, porque, pelo que você fala, né? Segundo o que você fala, se você chegou a Mignone, chegou por Glorinha. Então, Sim, ela merece. E ela foi, assim, uma pessoa que foi aluna dele, né? Ele acompanhava uhum, a Glorinha Queiroz nos recitais. Ela estreou várias coisas, várias canções de Mignone. Ela estreou com ele ao piano. Inclusive aquele Se Tu Soubesse, que é maravilhosa, maravilhosa, quase uma área de ópera linda. Tem direito à introdução de orquestra, que é, né? Introdução de orquestra, tem recitativo, tem interlúdio, tem tudo que tem numa área de ópera. Só não tem a cabaleta. Mas notas agudas, que é uma coisa até rara em Mignone, mas tem, né? E foi composta para voz grave. E ela quis que a estreia dessa, se tu soubesse, foi com Glória Queiroz e Francisco Mignone ao piano. Essa é uma ai, maravilha. gente, E tem no YouTube. Quem quiser que ouvir lindo. com ele tocando, é uma maravilha, é uma maravilha. É gravação antiga, mas de qualquer forma, eu acho assim, excelente a gente ver o compositor, né? O compositor tocando. Apesar de que Mignone tinha umas coisas assim. É... Eu tenho um improviso também com ele. O improviso é aquele linda melodia, é o teu amor, todo mundo canta, né? Tipo, Babino Caro. Vai cantar Mignone? Vai cantar improviso, tem jeito. Eu tenho uma gravação dele, ele tocando, e é muito engraçado porque ele não toca o que ele escreveu. Ele inventa em cima. Então, aquelas notinhas que estão ali na partitura, a gente toca, mas ele faz coisas diferentes, porque, logicamente, ele é compositor e ele vai inventando, aquele que me dá na telha na hora. E tem uma coisa também, ó, que é muito interessante, que eu digo assim, o fato de eu ter aprendido a tocar Mignone com Glória é completamente diferente de você pegar uma partitura de um compositor e tocar o que está escrito ali. Por exemplo, citando esse exemplo do improviso do Mignone, ele escreve em colcheias, tudo iguaizinho. Linda poesia é o teu amor, ok? Só que você não vai cantar assim. Já na introdução do piano, que é maravilhosa, já entra. É completamente diferente do que está escrito ali na partitura, mas segue o fluxo do texto, segue o fluxo da voz. E foi assim que eu aprendi com Glorinha. A primeira vez que eu fui tocar, ela me mandou estudar, eu cheguei lá fazendo colcheia. Ela disse: Não, não é assim. Vai com o som vai com o texto, com o ritmo do texto. É linda a melodia, linda a poesia, é o teu olhar. É completamente diferente. Entendeu? Então, você ter aprendido isso da boca de quem aprendeu com ele, cara, não tem preço. Não tem preço, né? Não tem. Lianinha, essa é a pergunta que eu te faço, assim. Quanta música a gente não está perdendo? Claro que assim é uma pergunta meio inútil e meio nostálgica, mas não tem jeito. Quanta música a gente não está perdendo? Porque eu suponho que toda música ela tem essa conversa com o tempo onde ela está. Então, pensa, um Mignone, que e aí vem uma pessoa dentro de 100 anos. Que bom que a gente está fazendo essa live aqui e você está deixando essa informação, porque dentro de 100 anos, se essa live ainda existir, alguém pode pegar essa informação e dizer: Ah, pera, mas qual era o ritmo da fala da língua portuguesa dos anos 40, 50 do Brasil? E aí ele vai ter algumas pistas para buscar aquilo. Vai E ter não uma. obedecer a partitura de forma tão cega e até árida, né? Olha que a Mina botou aqui, ó. Louvado seja Deus, textou. E é bem isso mesmo. Texto. Textou. Tem que seguir o texto. E essas coisas que são passadas, assim, de um para o outro, de outro para um. E foi o que eu fiz no meu mestrado, né? Foi tentar trazer, deixar alguma coisa, algum respaldo ali. Porque quando eu fiz essas 25 canções, né, com as partituras, eu gravei junto o CD com acompanhamento, como eu sabia, como eu tinha aprendido que tinha que ser tocado. Isso é Então, perfeito. pelo acompanhamento, o aluno vai saber o clima, o andamento, onde é que tem rubato, onde é que tem realmente os ralentados, o estilo da peça em si, né? Então, assim, ó, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Glorinha Queiroz, infelizmente, faleceu. Mignone faleceu em 1986, ou seja, já
Quem é que ficou, que já conviveu e que trabalha com música, na verdade, que conviveu com Mignone? Cara, essas pessoas estão Estão desaparecendo. O desaparecendo. que você deixou é um documento muito importante, Eliara, me fez notar o quanto que a gente precisa e precisa para. A gente sempre precisa estar nesse processo de documentar, de Documental. deixar isso. Por exemplo, se a gente resolve cantar as 25 canções, a gente deixa um documento muito importante para a posteridade. Um Claro, registro mais fiel possível daquilo que foi a realidade do Mignone. Então pois é. vamos falar de Mignone, né? Quem foi Francisco Mignone? Fala um pouco mais do seu trabalho, qual foi o escopo do seu trabalho? Tá, eu vou fazer assim, eu não vou fazer uma biografia de Mignone, porque não. É, ele nasceu em 1897, faleceu em 86, 1986, filho de italiano, vindos realmente da Itália, italianos natos. O pai dele era flautista, veio para cá com a família, com ele. E, e ele, então, desde os 5, 6 anos, ele já começou a estudar música com o pai. O pai tocava flauta em orquestra, era um pouco maestro também, tocava em baile, tocava em festa, tocava em tudo. E o Mignone começou a estudar piano e flauta com essa idade. Quando foi 10 anos, ele já começou a estudar com um professor de piano mesmo, particularmente. E aí começou a estudar também mais a sério flauta. E em seguida ele entrou para conservatório que tinha em São Paulo, ele era paulista. Ele nasceu lá e morreu. Depois que ele veio para o Rio. Ele foi para o conservatório, depois de 4 anos, com 15 anos, 15 anos ele entrou para o conservatório e já estava trabalhando, ele já tocava em baile, ele tocava em cinema mudo, ele improvisava pra caramba, ele gostava muito de música popular. Em 1918 ele compôs a primeira canção que está aqui no meu álbum, Tristezza, né, em italiano, mas assim, é uma canção que lembra um pouco Donati, sabe? Paulo Tosti, dessa Sim, aquela canção leve, né? Aquela canção que fica leve, entre romântica. popular e ópera, né? É. E, e ele saía para São Paulo, assim, cantando, fazendo seresta para as meninas. Imagina São Paulo daquela época, início do século, que delícia, né? Podia sair com os amigos dele com violão, ele na flautinha, fazendo seresta, e música popular, muita música popular da época. E ele começou a compor, nessa época, ele começou a compor música popular com o pseudônimo de Chico Bororó, né? Tem muita coisa interessante, Mandinga Doce, tem umas músicas muito legais que ele compôs, como Chico Bororó. E aí ele já compunha outras coisas, ele acabou ganhando uma bolsa de estudos para ir para Milão. Aí ele conta que ele foi despachado para Milão. Me mandaram embora para Milão para estudar lá. E lá ele estudou com Ferroni, que foi aluno de Massenet. Então ele teve assim uma Eu sabia. Tinha educação alguma coisa de muito. Tem algo de muito francês muito na história do Noni. Muito francês, francês. italiano. Ele tem muita coisa, muita influência de Debussy, de Fauré. Só essa coisa de colocar o texto à frente da música já é a primeira coisa francesa. Muito francesa. Pois, bem E a francês. música italiana, ela em si, ela tem. O texto musical italiano, ele tem consistência. Ele se basta. Claro. Mas o francês não, e ele tem uma coisa da riqueza do texto, um texto que não repete, texto sofisticado, isso é muito francês, Os né? textos realmente não se repetem. É uma história de começo ao final e pronto, acabou. Tem algumas que tem até uma volta, mas não é comum. Às vezes, quando ele faz uma volta, ele faz modificando. Lá pra frente, ele Sim. muda, né? Então, essa é a vida de Mignone. Ele começou, na verdade, depois que ele ficou em Milão 2 anos, ele foi passear pela Espanha e ele era eu chamo assim, eu chamo ele de esponja. Ele era um esponjinha. Ele mesmo disse que ele não tinha menor peso, menor vergonha, que ele disse que não existia plágio, tá? Existe estudo e existe o transformar o que o outro já criou, dando sua assinatura. Então, ele diz, eu utilizei Debussy, eu utilizei Manuel de Falla, eu peguei muita coisa dos espanhóis e fez a música de Mignone, que é a coisa assim que eu amo Mignone, porque ele é tremendamente eclético. Você diz assim, eu não gosto desse tipo de música. Não toca, vai tocar outra. Ele tem. O que você gosta? Música francesa? Tem. Você gosta de música italiana? Tem. Você gosta de Sim. nacionalista? Tem demais até. Negro? Também tem.
sabe? Então, você escolhe o que você quer estudar de Mignone, se você gostaria de fazer algumas coisas dele. Não é aquele compositor que é paradão no... Esse é o meu estilo. Ele não tem isso, ele não tem estilo, né? Será que isso não é o ponto em comum entre você e Mignone? Porque para a gente escolher um objeto de tese, um objeto de estudo, a gente tem que ter uma identificação, né? Tem, Qual é o teu tem. ponto de identificação? É esse aí? Seria essa versatilidade? Eu acho que é a versatilidade de Mignone, porque tem coisas realmente que eu não gosto. Não, não é o meu estilo. Eu não vou, bom, logicamente, com pianista acompanhadora, se alguém quiser tocar, eu vou tocar, óbvio. Mas não são das coisas que eu me sentaria para ouvir, né? Conheço algumas tal, mas não gosto. Principalmente quando ele entrou para a parte que ele foi lá remexer em modernismo, naquela época que estava todo mundo fazendo isso, ele foi lá ver o que quer, não gostou, saiu fora também, entendeu? Uhum, Às vezes algumas uhum, coisas. Então eu acho que talvez seja isso que me identifica com o Mignone, porque ele é, na verdade, ele é um romântico nato, ele é um italiano. O sangue dele é italiano por todos os poros, né? Tem um caso, acontecimento que eu fica uma coisa que aconteceu na vida do Mignone, porque quando ele chegou aqui, vou ver se eu consigo fazer um novelinho para puxar direitinho. Quando ele voltou para o Rio, depois de passear pela Espanha e tal, que ele voltou para o Rio, ele tinha composto já o Chalaça, não, ai, de Diamantes, Caçador de Diamantes, uma primeira ópera dele, tá? Bem estilo italiano. Depois ele fez o Innocente, até inclusive apesar dos temas serem nacionais, foi na época do Império, as duas, é, o a Innocente foi em italiano. Caiu aqui justamente na época pouco depois da época da Semana de Arte Moderna. O Brasil estava naquela revolução de Semana de Arte Moderna, nacionalismo, só tem que fazer coisas nacionais e tal. E ele levou pedrada do Mário de Andrade, que era assim, ó, carro-chefe da Semana de Arte Moderna em termos na música, era o Mário de Andrade, que disse simplesmente o seguinte, que Mignone, fazendo o tipo de música que ele estava fazendo, ele seria apenas mais um, e que não acrescentaria nada ao Brasil, né? uhum. E que qualquer compositor, a frase dele é muito aquelas coisas daquela época, qualquer compositor brasileiro que não fizesse música nacionalista seria uma reverendíssima besta. Essas são as palavras literais de Mário de Andrade. E Mignone, tá? Que não era burro, não era de jeito nenhum burro, ele ouviu o recado e começou a fazer música nacionalista, Uhum. temas e ritmos e tal. E foi por essa vertente durante muitíssimos anos. Mas, para dizer que o sangue dele, voltando àquela história, o sangue dele era italiano, ele estava numa reunião na casa do Luiz Heitor, que era na época, ele era um musicólogo e trabalhava muito com músicas tradicionalistas tal da época e folclore. E estavam lá fazendo era uma festa que tinha. E ele estava tocando piano e tocando as valsas dele, as valsas de esquina, que ele compunha mais, como ele é excelente pianista, ele compôs muita coisa para piano e fez todas as valsas de esquina, que todo mundo conhece, né? Todo pianista toca. E ele estava lá tocando as músicas dele, e de repente ele saiu de uma valsa dessas e entrou no Luciano Listelli. E diz que ele deu um tapa em cima do piano e disse assim: essa é a minha música. Tá? Então, assim, é isso, eu chego a me arrepiar toda. É isso que ele gostava, é a ópera italiana, é a música europeia da época, e que aqui ele estava sendo proibido de fazer, basicamente, pelo Mário de Andrade. Quer dizer, chama assim, a ditadura da Semana de Arte Moderna. Isso é uma coisa tão complicada, né, Ilherinha? Porque eu não sei se a gente ainda tem tanto disso. Eu não sei se o nosso meio enxugou a ponto de não sermos tantos e que, enfim, cada um faz o que bem entende. Eu não sei, não sei, não tenho um embasamento para falar. Mas mas isso é uma coisa da primeira metade do século É uma... XX, né? É. Essa encaixotar, né? E de criarem-se identidades nacionais para competirem entre si, enfim. E que pena para os artistas, né? Ter que se adequar dessa maneira e não ter liberdade de explorar o próprio baú. Pois é, e E tu sabe... perde a sociedade, né? Perde sempre a sociedade. Quando o artista não pode vir à tona com o que ele tem, ele perde todo mundo. E tu sabes que eu acredito, que eu li muito sobre ele, né? Texto daqui, com texto dali, com livro, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Ele teve uma época da vida dele, lá pelos 1930 e poucos, até 40 e poucos, que a produção dele caiu assim 60%.
Foi na muita época coisa que desmotivante. começou a perceber que ele não conseguia fazer mais nada de novo, que ele tinha perdido a criatividade. Ele já tinha esgotado a vertente negra, né, de músicas africanas. Ele sentiu que ele não podia mais fazer mais nada. Ele fez coisas maravilhosas, porque na verdade tudo que ele fazia muito bem feito. Ele maracatu de Chico Rei é uma coisa fantástica, concada e tal. A música afro dele é muito bonita toda, os cânticos, né, da dança de negros, tem muita Dona Janaína, coisas lindíssimas, mas ele disse que se ele continuasse por essa vertente, ele ia continuar fazendo o mesmo sempre, a mesma coisa, não ia conseguir variar. Então, ele deu uma queda brusca na produção dele, tá? E, e só foi retomar, na verdade, quando ele se libertou disso lá para a década de 60. Que ele, não, um pouquinho antes ele já começou a compor mais, mas que ele se libertou dessa coisa do nacionalismo, eu acho que foi lá pela década de 50, talvez. Aí Uhum. começou a voltar a fazer coisas mais livres, coisas que davam na telha. Ele mesmo disse que a frase dele é: nessa idade provecta, não sei, tinha que ter procurado no dicionário, procurei na época, esqueci. Na idade provecta em que eu cheguei, eu me dou o direito de ser dono e senhor de toda a minha criação e da minha composição. Então, eu posso escrever em dó maior, música nacional, música indígena, posso escrever em francês e italiano, posso fazer música dodecafônica, desde que seja para a beleza da música e pela cultura. Cara, e é isso que, na verdade, deve ser um compositor. Não pode ficar, né, bitolado a coisa nacional. Apesar de que, vamos também moderar um pouquinho, Wagner era tremendamente alemão. Debussy era francês, né? E se moldavam muito às suas características do país, né? Uhum. Manuel de Falla era espanhol, né? Eles Mas levavam... abrindo novas frentes, né? Mas é aquela tal história, né, Ilharinha? Sempre se permitindo abrir novas frentes, experimentar, fazer. Eu tenho muito questionamento dessa coisa de você ser encaixonado. Você cantou, você sabe muito bem como é, que luta que é, né? De você tem que cantar determinado repertório, mas não, peraí, você como artista, você tem uma conversa com a sua vida interior e aquilo que você traz à tona, ela tem a ver com a sua vida interior. Então, se me dão um papel, se me dão uma parte que não me retrata, fica muito complicado. É claro que, assim, como artista, eu vou ter o prazer de visitar os personagens. Mas é um pouco complicado dizer assim, não canta tal coisa, a não ser que seja alguma coisa que te fira a voz, enfim. Lógico. Mas não, porque existe essa coisa de encaixotar a pessoa e dizer que ela só serve para determinada coisa, mas ela está livre. Ela deveria, pelo menos, ser livre para explorar o próprio. Porque eu acho que quando a gente permite que esse inconsciente, que esse eu maior que está em nós, venha à tona através de nossa arte, aí essa arte é o céu, É claro. Mas, isso é uma... né? É. E é evidente que você vai estar dentro de um contexto nacional, de um contexto temporal, espacial, você está dentro de um contexto, então, naturalmente, que você vai falar de coisas, não tem, mesmo que você não queira, se nasceu na França, você vai falar francês e você vai trazer, mas ao mesmo tempo explorando o que é possível, né? Claro. Aqui a mina Rubim falando, eu dei uma banana para tudo, Provecta Senhora serve para isso. Olha, eu acho, Mirna, que a gente pode até dar banana Ele antes de falou virar Provecta Senhora, né? A Mirna tá falando aqui, que deu uma banana para tudo. Eu acho que a gente tem que já nascer embananado, viu? Provecta sou eu Vai agora. ficar bem ótimo mesmo. E você, Eliarinha, fala um pouco assim da tua trajetória, né? Sim, então, Você começou uma coisa. E você? Você fez um caminho semelhante ao do Mignone, né? Uma hora dizer, ah, quer saber, meu negócio é ópera, é isso aí que eu quero. mas foi do dia para a noite. Eu acordei Foi. pianista clássica que eu digo, erudita solista, que eu digo assim, pianista, me perdoem as pianistas, eu não sei se elas são pianistas que eu digo recitanistas, é uma profissão muito solitária, cara. Eu preciso de gente berrando no meu ouvido, entendeu? Que seja outro instrumento, eu preciso fazer música com a VEC, entendeu? Com a VEC. Tem que ter gente à minha volta. Então, assim, ó, eu queria ser solista, mas sabia e sentia isso, que é uma coisa muito solitária. O teu piano, você estuda, vai para palcos, aplausos, beleza, o máximo vai jantar com as pessoas, os mais chegados que foram te assistir, vai para casa, estuda, e vai para palco, estuda. Cara, não sai disso, tudo bem, você está tocando, você está transmitindo a tua arte para a plateia, mas você não troca com outros músicos.
certo? Você não tem aquela Sim. troca. Que tal a gente fazer mais piano aqui? Vamos fazer mais andado aqui. Cara, essa brincadeira com a música, para fazer a música crescer, que pode ser feito entre dois músicos, três, quatro, cinco, quantidade que for, não importa. Isso é muito rico, trocar experiências, trocar o teu conhecimento com outras pessoas. Então, assim, eu digo assim, eu dormi aqui, eu dormi recitalista solitária e acordei acompanhadora de ópera, cara. Feliz da vida. Foi de um dia para o outro, desde que Lídice Araújo me levou lá para, acho que é isso o nome dela, Lídice me levou lá para o Torch, tá? E aí comecei eu, na época, era o Manuel Paiva, o Pedro, toda essa turma que está no teatro hoje, todo mundo daquela época de lá, né? Você já sabe essa parte da minha trajetória, você já sabe. E aí uma coisa puxa a outra. Então eu fiz assim a minha carreira de boca a boca. Tipo, você não tem nem site. Eu sou bem, sim. Você que contou pro outro, vai na Eliara, vai na Eliara, vai na Eliara. E o mundo veio aqui em casa. Isso é maravilhoso. Mas tem uma coisa que acontece comigo, eu não sei se acontece com muito músico. Às vezes eu abri uma partitura de ópera que eu nunca tinha ouvido, eu não conhecia ópera, na verdade. E a coisa vinha, entrava, como se eu já tivesse tocado aquilo a minha vida inteira, sabe? É uma coisa muito estranha. Massenet tem muito disso em mim. Agora eu já conheço, logicamente, as coisas de Massenet, mas quando eu comecei a estudar Massenet, assim, já ouvi isso, já toquei isso. Então, muito vinha. Então, eu acho que é uma coisa assim, a minha ligação com ópera, mais com ópera, na verdade. Eu gosto muito de lido, claro que eu adoro música brasileira, Uhum. mas a minha ligação com ópera, eu acho que é uma coisa espiritual, cara. Tem coisa É lá. isso que eu ia te perguntar, Ilharinha. É uma conversa muito nossa, assim, de bastidores, né? Essa coisa da espiritualidade e da arte. Você sente que existe uma inspiração espiritual, que existem... O que que você acredita, né? Às vezes a gente faz coisas, a gente acessa coisas que a gente fica depois de boca aberta, dizendo o que que foi que aconteceu comigo? O que que você pensa a respeito? O que que você sente? Qual é a sua experiência? Eu sinto que tem algo mais do que o meu estudo, que eu estudo pra caramba, tá? Estudo muito, vocês sabem que eu estudo, né? Quem trabalha comigo sabe, você sabe, Carol. Eu estudo muito, mas tem uma coisa que é como se fosse um empurrão, tá? É divino, é do universo, deem o nome que vocês quiserem. É uma coisa que tem. E quer saber o que eu acho? Que quando a gente está fazendo música, eles estão por aqui, tá? Os Mignone está por aqui, Massenet está por ali, eles estão aqui, nos ajudando, nos impulsionando. Eu penso muito assim. Isso de eu pegar uma obra que eu nunca tinha tocado, que eu sabia que eu nunca tinha tocado, porque nunca tinha tocado nada de ópera. E a sensação que eu tinha que eu já tinha tocado aquilo, tem alguma explicação para essa vida concreta aqui, racional? Não tem, né? Eu posso ter uma Uhum. excelente leitura à primeira vista, mas é diferente de você ter uma leitura à primeira vista muito boa e você sentir que já tocou. Entendeu? Eu já vi ali, entendeu? Uhum. E isso é muito bom, porque também te facilita a vida, né? Tu vem com aquela bagagenzinha. Já vem, tem Sim. uma coisa ali. Eu Sim, é acredito. a Maria Luísa Lundberg que está falando aqui que são os deuses da música, né? Tinha até em todas as culturas, né? Existe essa crença da divindade que traz a arte, que traz a música, que traz a inspiração. Né? É E isso. é a tal palavra, né? Pontificado. Fazer pontificado, fazer ponte entre dimensões. As dimensões, cada um que dê os nomes, né? Mas essas dimensões existem e a gente está nesse meio de caminho, levando e trazendo. E aí a gente entra em um outro assunto, que é a frustração do artista em vislumbrar algo no seu mundo espiritual, imaginário, mental, e o trazer isso para a matéria, ou melhor, para esse mundo nosso e fazer isso acontecer. Eu, particularmente, experimento muito essa frustração. De essa música que está na minha cabeça, eu quero que ela saia. Ela é linda, ela é incrível. Eu quero ter meios de trazê-la. Você sente isso? Como é isso para você? Ai, eu não sei te dizer. Eu sinto muito como uma necessidade, é quase como uma necessidade, tá? É quando não tenho o que fazer, eu vou para ali. Ali que eu digo, eu estou apontando
Meu piano, para quem não conhece. Ali é o meu piano. É para ali que eu vou. O fazer música, para mim, é uma coisa muito especial. Fazer arte, em geral. Mas a música, você está lidando com energias sonoras que mexem, eu acho que muita coisa da energia até da terra, tá? Sim. A música a gente sabe que vem lá desde... Tocavam instrumentos já pré-históricos, batiam tambores, o que é que seja. Tu sabes que tem uma vertente para de cá, um desenho que a minha netinha gosta muito de ver, que é da Palavra Cantada, é um grupo maravilhoso, tá? E tem um desenho que o rapaz toca, o rapaz é um senhor velhinho desenhado, né, que toca numa casca de como se fosse uma casca de tartaruga, e ele faz movimentos com as mãos assim, tá? E sai um som belíssimo daqui. Tudum, 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 tudum. A minha neta para, fica ouvindo, é a única hora que ela para, porque é uma matraquinha, né? Fala, 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 fala todo tempo com o desenho, interage com o desenho. Na hora dessa música, ela fica muda. Não tira o olho daquele movimento das mãos, daquele som, que parece não é bem sino de igreja. Eu não sei te dizer com que som tem aquilo. Aí ela se vira para mim e diz assim, lindo. E só vai voltar a falar quando sai o sonzinho daquilo. Então, é uma coisa que pega uma criança de 1 ano e 8 meses, né? E isso daí, tá? Pode frustrar quem não conseguiu, sim. Se é isso que tu tá me perguntando, é isso que tu tá querendo falar? Pode frustrar quem não conseguiu continuar com a sua carreira e, infelizmente, tem acontecido cada vez mais. Em função da nossa cultura aqui no país, né? A gente não está conseguindo. Quantas salas de concerto foram fechadas esse ano passado? Desde 2018, 17 começou. 18 piorou. 18, acho que 2018 fechou, se não me engano, fechou. O Lauro pode saber. Acabaram, né, Lauro? Não sei se você está aí ainda. FINEP, a Rádio MEC, que a gente fazia todo semestre, tinha 2, 3, 4 coisas que se fazia e que não se consegue mais fazer. Os músicos foram embora. Muito bailarina do teatro também foi embora para a Europa. Então, assim, é frustrante para quem não consegue botar isso para fora. É muito frustrante, é isso que você estava querendo saber? Se eu sou bem sincera. Também. Eu Eu não. acho que você foi para um caminho interessante, que é transpondo a minha pergunta para o nível da carreira, né? De desejar expressar algo e não conseguir, porque as condições da crise, a carreira fica inviável. Mas eu acho que é um tormento, não importa com crise ou sem crise, que existe, de ouvir uma música dentro da alma, da Ah, mente, do que chame, e de trazer essa música. Existe para você alguma frustração ou existiu de, meu Deus, essa música, ela é muito melhor no meu ouvido da alma do que no que consigo produzir aqui? olha, Carol, isso eu não tive isso. Isso é uma Não coisa te fantástica. tocou? Não. Bom, logicamente, né? As coisas que a gente ouve internamente deve ser. Mas eu ouço música o dia inteiro. Porque a cabeça é meio maluca, né? Eu tô sempre, eternamente, com música aqui dentro da cabeça. Às vezes eu quero dizer, Guilherme, pelo amor de Deus, desliga. Aí eu tento baixar e... Tô cantando uma área de ópera, tô tocando aquele passagem do piano, não para, minha cabeça Então não para em você não termos enxerga musicais. muito. Oi? Uma coisa junta com a outra e você nem faz diferenciação entre o que que tu está fazendo e o que que tu está escutando. Não, é tudo Ah, assim, muito, entendi. muito doido. Não, Muito doido. quando eu era moleca, eu estava começando a estudar música e eu vi a história de Brahms, que ele, ele surtou com a música que tinha dentro da cabeça dele. E uma vez, certa vez, conversando com o Egberto Gismonti, compositor, Sim. e eu perguntei a ele como é que é esse processo de compor música. E ele dizia, eu ouço na minha mente, eu interrompo, eu dou pausa, anoto, segue, anoto, segue, anoto. Incrível. Que coisa fantástica. A É uma música que está... Mignone fez uma coisa dessas interessantíssima com o Noel DeVos, tá? Eles estavam, o Mignone estava regendo, estava ensaiando alguma coisa na USB, que ele regeu muito por aqui, por Europa, Estados Unidos também. E o Noel, o DeVos estava lá, e ele se vira pro DeVos e pergunta assim no intervalo: Você
não quer tocar um meu concertino para fagote e orquestra na sexta-feira? Aí o devoto disse assim, é meio em cima, né? Mas vamos, me dá a partitura que eu vou dar uma olhada. Assim, não, não tem partitura, tá tudo aqui. Aí ele disse assim, segunda-feira eu te trago a primeira parte, primeiro movimento, quarta-feira eu te trago o segundo movimento e sexta-feira a gente toca. Ou seja, ele estava com. Eles fizeram isso. O Defoe doido, doido, maluco, maravilhoso, um talentaço, né? Imagina, aprendeu segunda, estudou segunda e terça, provavelmente terça, quarta-feira já estava outro, estudou, sexta-feira estava em palco. Deve ter feito o ensaio de manhã e apresentado à noite. E ele tirou da cabeça tudo que ele já tinha criado aqui, um concertino inteiro para fagote de orquestra. Cara, E tava no arquivão, assim. tava Ai, no. meu Bota, concertino, bota, onde é que tá? Tá aqui. bota que vamos nisso, cara. E fizeram o concerto. Isso é uma coisa. É o que eu sei que o Brahms, o Brahms surtou nesse lugar aí, viu? E É, aí, quando eu era mulher, que eu vi aquilo, eu disse, caramba, existe isso. E, de fato, quando eu entrei em contato a Vera com a música, eu vi que isso é real. E olha que eu sou intérprete. O intérprete, o que o intérprete faz? Ele traz, ele tira, ele liberta a música da partitura. Mas é um processo de co-autoria, né? De isso. co-composição. É, a gente quase que reescreve. Não chega só a ser uma reescritura, né? Mas a gente tira dali, é aquilo que ele disse, a gente estuda e pega emprestado e faz a sua, né? É, Sim. é a sua interpretação, o seu jeito de cantar, o meu jeito de tocar, respeitando o estilo, mas a gente muda. A gente faz essa criação. E isso é a parte boa do intérprete, porque se a gente tivesse Sim. que ficar lá digitando, eternamente digitando, que eu chamo, a coisa que está tocando, está digitando, não, o que já foi criado, você tem que dar o seu jeitinho, né? Você precisa dar uma Sim, modificada. me Ok? fazendo lembrar um assunto que o Irineu Franco Perpétuo é meu amigo, querido, e é tradutor, é um super tradutor de língua russa, uma coisa de louco. E, e ele também é da música clássica, ele escreve artigos sobre música clássica, enfim. E ele falou uma coisa certa vez que tem a ver com o que você disse. Não existe gravação definitiva, não existe versão definitiva. Porque assim como uma obra que, sei lá, vamos pensar aqui na Divina Comédia de Dante, se foi traduzida 100 anos atrás, agora precisa de uma retradução para, mais uma vez, trazer para a contemporaneidade. Então, e mesmo obras que foram traduzidas há 30 anos precisam ser retraduzidas, porque o linguajar muda, Sim. a forma como você precisa verter. Ele nem fala de traduzir, ele fala de verter, de entender o tempo e trazer para aquele tempo aquela obra. É também para a gente, né? Nós não somos aqui maquininhas de reproduzir o que está na partitura, mas somos tradutores, portanto, dessa música. Tradutores. Existe aquela discussão, né, em termos de acadêmicos de música, por exemplo, relacionada à música barroca, né? As músicas mais antigas, o respeito à forma de se tocar daquela época, que eu acho bonito, quem gosta de fazer assim, né? E aí são os instrumentos antigos, o respeito àquela partitura que na verdade quase não tinha nada escrito, você tem que saber por muito estudo, por vir com por pessoas que faziam de lá para cá, aquela coisa de passa de pai para filho, aquele ensinamento, né? Então, assim, teve um amigo meu perguntou como é que a gente vai saber o andamento de barco, se era aquilo que as pessoas estão fazendo mesmo. Assim, olha, só tem um jeito de você saber. Se você quer fazer como era escrito naquela época, pega uma orquestra barroca, certo? Pega um cantor Sim. especializado em música barroca. Provavelmente eles vão estar mais coerentes com o que era escrito na época. Mas aí chegaram as orquestras mais modernas, entendeu? Os instrumentos não são os mesmos, a afinação não é a mesma. Quer dizer, vai se moldando. O que é válido, o que não é válido? Tudo pela beleza da música, Sim, certo? sim. Pela beleza Isso da faz, música. o que você mencionou me faz lembrar um artigo. Ai, Iliara, nossos assuntos são sempre assim, né? Puxa o fio, puxa o fio, puxa o fio. É, um artigo que li certa vez a respeito, fazendo comparação entre Wagner e Bach, né? Dois autores que eu gosto muito, faço muito, e dizendo que o andamento em Bach foi ficando mais rápido à medida em que os intérpretes foram explorando, e que o andamento em Wagner foi ficando mais alargado, mais alargado. E aí a hipótese lá do articulista é Bach
está ficando cada vez mais mundano e menos solene, menos religioso, porque o homem está se tornando menos religioso É. e entregando para a psicanálise, para a descoberta da mente, né, para o desbravamento da mente, através da ópera wagneriana, que representa muito isso, essa viagem, esse mergulho pelo inconsciente, esse tempo de sonho, que é o tempo de Wagner. E o tempo de Wagner vai cada vez mais se alargando, porque está se tornando solene. Então, é uma leitura do tempo. É uma leitura de tempo, né? Onde, será que a música religiosa ela tende a ser solene, mas se o homem não é mais religioso, ou mais não é mais tão religioso, a música de Bach começa a ficar vibrante e dançada. E ao passo que a ópera, né, grande, ela vai ficando cada momento mais solene. Aí você pega as gravações da virada do século XX, né, daquele pessoal que estava ali muito herdeiro da tradição das estreias, é muito diferente. Eu acho que tudo bem ser diferente agora também, né? Também tudo bem. Se for para ficar bonito. Mas também eu sou meio tradicional em algumas coisas, tá? Eu acho que de forma alguma, a gente pode perder o estilo da coisa. Né? A gente não pode querer transformar um Wagner num bar, só não sei se você resolva fazer uma brincadeira, é outra coisa, entendeu? Modificar aqui, modificar tanto assim o andamento, mexer nas harmonias, sei lá, brincar e trocar simplesmente aquilo descaracterizado daquele compositor. Eu não gosto muito. Assim, como eu acho assim, as montagens muito modernas de ópera, eu também não gosto. Eu gosto de ver aquela coisa mais tradicional, tá? Então, ainda eu acho assim, tem que haver tem que haver o respeito à base que foi dada pelo compositor naquela obra. Tá? E você dá o seu toque, lógico, as orquestras darem modernidades àquilo, os próprios maestros mesmo, né? Agora, isso que você falou do Wagner, tá aumentando os seus andamentos, assim como o Bach tá alargando e o Bach tá andando, eu acho que tem muito a ver com a modernidade dos instrumentos, com a agilidade do homem, hoje em dia, na técnica, tá? Que a gente está tentando sempre vencer mais a mais. Hoje eu vou fazer a escala 160, amanhã 165, amanhã 170, tentando chegar no mais virtuosismo que você pode. E na parte do canto, também eu acho que o cantor está conseguindo um fôlego maior, técnica, com o exercício Existe de uma respiração. tecnologia do canto, digamos aí, em ação, né? Uma tecnologia do canto que está Tem em uma ação tecnologia do canto que e está que podendo. permite que a gente ostente, né? Eu acho que o cantor está podendo explorar melhor. Eu não sou cantora, mas você falou dessa história do alargamento do Wagner, de repente o cantor está conseguindo fazer as notas mais compridas, que antes não conseguia, tanto por falta de fôlego, por falta de preparo físico, o que quer que seja. Não sei, isso daí é um achômetro meu, não canto, né? Foi o que me passou pela cabeça, de repente. Sim, sim, Pode sim. ser que seja isso. E aí, voltando a Mignone, podemos? Voltando a Mimone. Voltando a mim. Bom, você deixou uma obra, você deixou um documento muito importante, né? Que é uma gravação da base, você gravou as bases de 25 canções de Mignone selecionadas. E qual foi o critério? Para a escolha das canções. Sim. As canções que eu fiz a escolha por canções que não tinham sido editadas, as que estavam se perdendo, as que não tinham tudo com os garranchos, como eu chamo do Mignone, que era uma coisa assim, uma letra terrível para se ler e que eu li assim chorando, né? Tinha muito pouca coisa editada, melhor, agora até já tem mais. Mas eu escolhi as que não tinham sido editadas, que estavam se perdendo mesmo. Tá? Fui para a Biblioteca Nacional, fui para a casa da Glorinha, catei lá nas gavetas dela, peguei várias coisas, tá? Biblioteca da Unirio, fui em várias bibliotecas, tá? Catando o que tinha, de que não tinha, tivessem sido editadas. Então, essas 25 canções que estão aqui nesse álbum, elas não foram editadas. Fiz a editoração, né? Para colocar aí, fiz toda uma análise das canções todas. E fiz outro critério que eu tive, foi eu tentei pegar Peraí, você não apenas fez as bases, mas você deixou a análise. análise. E você deixou a análise morfológica e você deixou, como chama? IPA das canções. Estão... Você deixou IPA, você deixou a pronúncia Sim, deixei. das canções. E todas as Agora, bem no seu idioma.
e com tradução também, tá? E a editoração do livro em si, o Roberto Duarte, maestro Roberto Duarte, que tem uma editora, né? E o trabalho dele é editorar todos os Carlos Gomes, foi ele quem fez, né? Então é mestre em pegar uma partitura, tipo aqui. Ele ficou, eu fui levar para ele me ajudar, porque eu não sabia editorar nada, né? Tipo assim, enquadrar a coisa, estou mostrando aqui, ó, enquadrar, como é que faz, como é que não faz, principalmente a parte, isso aqui, né? Isso aqui, não tenho a menor ideia o que tinha de respeito para fazer aqui. Aí eu levei achando que estava o máximo, né? As bolinhas todas no lugar, não fui eu quem fez, não, tá? Quem editorou, que fez essa parte do trabalho de diagramação, de editoração das canções, foi aquele baixo lá do teatro, o Cícero Pires, tá? E ele trabalha com isso, ele é baixo e trabalha com isso, então músico também. Aí eu me lembro que eu levei para o Roberto Duarte dar uma olhada para saber se estava tudo bem. Na primeira canção, Tristeza. Ele ficou um tempão parado, ele é um amor de pessoa, mas ficou parado. Aí só foi com a canetinha. Mas ficou tudo. O que é isso, maestro? Essa nota está muito grudada na outra, essa pontinha da haste está em cima do tracinho, o P não está alinhado com o F. Cara, uma coisa, a minúcia, que a gente pega as partituras, a gente não imagina o trabalho que dá. O arco, aqui está alto demais, está batendo na pauta de cima, não pode, ter que deixar assim. Coisas assim que a gente não... E aí, fui fazendo. Eu mandava para ele, pelas tantas vezes se cansou, assim, professora, eu estou fazendo o trabalho pela senhora. Eu parei. Tá bom, maestro. E tive que me virar. Mas aí eu já tinha aprendido com ele me deu altas aulas. A Carol, não sei se a Carol está presente aqui na live. A Carol foi comigo no primeiro, ela só me olhava assim, porque ela também não tinha a menor ideia que a coisa era tão cheia de detalhe, né? Para você poder editar uma partitura. É muito detalhe. Você não pode, não sei se você já reparou, a coisa mais difícil é você não ver uma partitura com um dente de compasso. Tipo, 4, 4, 4 e aqui na última linha 1 com 2. Você já viu alguma partitura assim? Não, né? Você distribui, ela vai fechadinha até o final da página, ou até para no meio, mas 4, 4, Quando 4. você vira a página, muda o compasso. Não tem dente de compasso, tipo assim, 4, 4, 2, vira a página. Não existe. Sim. Ou acaba uma música. Não, 4, 4, 2 porque acabou. Não, você dá um jeito, diminui os espaços para ficar 4, 4 ou 3, 3, 3, dá o teu jeito, mas não deixa dente. Coisas do estilo, entendeu? Então, imagina o trabalho tosco que me deu de fazer isso. Mas foi maravilhoso. Lena, você deixou um presente para as próximas gerações. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o Sávio, faixa Sávio, se você ainda estiver assistindo, será que você não tem vontade de cantar essas canções do Mignone, não, nem? Garinha, será que você manda para ele? Mas olha só, meu livrinho está aqui disponível para quem quiser, porque eu não posso editorar, porque foi me cobrado como é que chama? Direito autoral muito caro, eu não posso. Então, eu disponibilizo, tá tudo na internet, eu mando do livro inteiro, eu lhe mando, tem muita professora aqui do Rio de Janeiro que eu já mandei. Mandei para a Mirna, que me pediu há pouco tempo. Foi a Mirna? Foi a Mirna que me pediu. Marina também já tem, mandei para você. Eu tenho. Com os acompanhamentos que eu gravei lá na gravadora, no estúdio de gravação da Unirio. As gravações estão onde? Estão no YouTube para a gente ouvir? Como é que tá? As gravações não, estão no link. E tem, na verdade, tem dentro do site da Unirio, porque esse trabalho que eu fiz foi dentro do meu mestrado, do Proemos da Unirio. Sim. Certo? Eu adorei fazer esse curso, ainda mais que Carol McDavid foi minha orientadora, paixão, uma paciência de Jó que ela tem. Agora ela vai ter que me aguentar no doutorado. Sua garota, vem cá, vamos colocar isso no YouTube para o pessoal ver fácil e poder ficar cantando com a base do YouTube. Não? Eu tenho que mandar o link. Pode? Não posso fazer nada com isso. Por causa dos Tem que ser link, né? Então a pessoa escreve para você em inbox, em privado e coisa. Me manda o WhatsApp, me manda e-mail, eu espalho para o mundo. O que eu quero, que a ideia do meu trabalho é que isso seja tocado e apresentado. Que as pessoas cantem mais harmônica. São 200, perto de 200 canções que ele tem. E a gente ouve muito poucas. Muito pouco. Poxa, vamos fazer, Garinha? Agora eu tô ficando animada da gente fazer tanto as Rubaia quanto as 25. Será que dão para mim? O tom é alto, agudo, é grave? Não, mas isso daí, ele não tinha o menor peso dessa história de ficar mudando a tonalidade.
Ele, a Glorinha mesmo me dizia assim, Mignone, isso aí ele já fez ele fazia em 3 tons comigo. Ele botava numa, não ficou bom, baixava meio tom, não ficou bom, ia baixando até chegar ou subindo, o que quer que seja. E ele tocava pra caramba, a leitura fazia qualquer coisa. Uhum. Eu dizia, não, dó, dó, não, eu vou fazer em ré. Não, não ficou bom, vamos botar pra dó. E ia tocando, até chegar a um consenso. Então ele não tinha problema em relação à tonalidade das coisas que ele fazia. Podia mudar para cá. Ele mesmo fez canções que era para soprano, daí a pouco eu vou escrever para mezzo também. Entendeu? Tem muitas Ah, canções dele que tá em então, baixo e tem para soprano. mas então, Sávio, faz você também, viu? O Sávio é um contratenor lá de Minas, a voz é linda, esse rapaz. Canta super bem. Para ele fazer qual? Ele é contratenor. E ele, não, mas ele tem extensão, ele tem toda a flexibilidade vocal. Ah, ótimo. Então, na verdade, eu Excelente. tenho essas rubaiyat, eu tenho para voz tom mais grave um pouquinho, para barítono, e tenho essa que está aqui mais para soprano, essa do livro, porque eu peguei do Não, original. a tonalidade em que eu canto é barítono. Vou fazer, sabe? Vou, Sabe, você vai se apaixonar, porque é muito vocal. É muito gostoso cantar Mignone. é muito É gostoso. muito É gostoso. porque ele É um tinha tipo de... uma experiência muito grande com cantores e acompanhamento de pedra, ele era excelente acompanhador. Porque quando ele foi para a Europa, em Milão, uma das coisas que ele ganhava dinheiro era fazendo acompanhamento. Ele ajudava nas aulas de canto lá do conservatório, ele tocando, acompanhando. Então ele aprendeu pra caramba. Então ele era um excelente pianista acompanhador e entendia muito de canto. Passou a entender muito Que de canto. maravilha. Trabalhou muito Que com. maravilha. Então ele escrevia de uma forma confortável para a voz. Sim, não, é uma maravilha. E aquele tipo de compositor que você começa frio e ele vai te aquecendo. Ele sabe colocar a voz muito bem. Ele não Ele machucou. era minha cor do campo. Nós temos 3 minutos. Nós temos que fazer as considerações finais da nossa Pra que live. Pra que isso? É tão pouquinho. Tá tão gostoso a gente conversando. Assim, ó. Filharinha, é tão bom conversar com você. E ó, que a gente nem entrou no nosso assunto favorito, que é espiritualidade e música, né? Não é? Não chegamos a fazer isso, é verdade. Ai, como é gostoso conversar. São Sim, as viagens, né? são as viagenzinhas gostosas. Então, bom, Ó, vou, obrigada, Carol. vou ler aqui para você, eu vou ler aqui para você um pouco do povo que te mandou beijo, que tem que ter essa sessão nas lives com a Eliara, né, gente? Eliara, né, pelo amor de Deus. Olha Vou lá. lá para cima dos comentários. Eu sei que Marcelo Coutinho passou por aqui, Carla Daniele, ixi, tanta gente. Laurinha, sua filhinha. Lauro Gomes ficou toda hora perguntando das óperas do Mignone e a gente não falou uma palavra, menina. Então, sim, mas as óperas de Mignone são 4. Coitado, foi cortado, escreveu as duas, levou sarrafo, só foi escrever as duas últimas depois lá depois da década de 60 ou 70, eu acho que ele ficou muito tempo sem fazer porque ficou traumatizado com o Mário de Andrade. E parou de fazer. Mas as óperas dele, por exemplo, a Glorinha estreou. Ai, Laura, você tá aí? Eu acho que ele estreou, se eu não me engano, foi o Chalaça? A primeira? Não. Não me lembro mais qual foi. Mas as duas últimas era aquela turminha toda. O Paulo Fortes, a Ruth Steck estreou uma delas também, das duas últimas. Paulo Fortes, Glorinha, aquela. Ai, 30 segundos restantes. Tchau, Nossa live se autoeliminará em 20 segundos. tchau. Yara, te amo. Também te Muito amo. obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, tchau. Obrigada, Ilharinha. Obrigada, meu anjo. Fica com Deus.